Olá, eu sou Cristiane Jatene, sou psicóloga, historiadora. Eu estou fazendo alguns vídeos aqui nesse canal que eu comecei, falando de psicologia, falando das possibilidades da psicologia, das abordagens diferentes, de linhas de trabalho, dos campos diferentes de atendimento da psicologia. Hoje eu vou falar um pouco de psicologia, psicanálise, psiquiatria e psicoterapia, porque às vezes as pessoas perguntam e têm um pouco de dúvida. A psicanálise faz parte da história da psicologia, então ela é estudada na faculdade de psicologia, mas ela é um corpo de conhecimento à parte, ou seja, você pode ser psicanalista sem ter que seguir o código de ética da psicologia, sem ser registrado no Conselho Federal de Psicologia, no Conselho Regional de Psicologia da sua área, né? Porque normalmente a gente se registra no Conselho Regional, por exemplo, de São Paulo, do Rio. Cada um tem uma região que chama. São Paulo é a região 6, por exemplo. Então, vários institutos de formação de psicanálise, eles às vezes exigem um curso superior, mas não necessariamente psicologia. Então, a psicanálise é um corpo de conhecimento à parte. Existem psicólogos que são psicanalistas? Sim, existem psicólogos que são psicanalistas. A pessoa fez a faculdade de psicologia e ela escolheu como abordagem de trabalho a psicanálise. A psicologia tem muitas abordagens, como eu falei no último vídeo, mas aí são as linhas de trabalho, mas a pessoa ela atende como psicólogo. Normalmente ela faz formações em institutos que exigem que a pessoa seja ou psicólogo ou médico. Por exemplo, eu fiz formação em design análise, fenomenologia existencial hermenêutica. Na ABD, Associação Brasileira de Design Análise, você precisa ser médico ou psicólogo para fazer a formação. Né? Às vezes tem algum filósofo lá ou alguém que trabalha com arte por causa do fato de que a fenomenologia existencial hermenêutica é uma abordagem daquelas mais próximas à filosofia. Mas eles, se não me engano, eles não podem fazer a formação toda, eles podem fazer alguns cursos avulsos. Na especialização de terapia de casal e família que eu fiz na PUC, a PUC é referência nesse campo e foi quem começou, enfim, a abordagem sistêmica de terapia de casal, família e comunidade, lá no Núcleo de Família e Comunidade da PUC, também precisa ser médico ou psicólogo. Existem alguns institutos que fazem essa formação para quem tem curso superior, porque, como eu disse no vídeo anterior, a sistêmica começou como uma abordagem multidisciplinar. Psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. E a psiquiatria é assim, a pessoa faz medicina, faz a residência em psiquiatria e o que acontece? Alguns psiquiatras são só psiquiatras. O que eu quero dizer com só psiquiatras? Eles atendem como médico e, no geral, eles encaminham para um psicólogo para ter um atendimento conjunto, porque eles vão atuar mais na parte da medicação. Mas existem psiquiatras que são psicoterapeutas. Quem são essas pessoas? Elas não fizeram 5 anos de faculdade de psicologia. No geral, elas fazem uma especialização em alguma das abordagens. Aí vocês vão me perguntar, mas por que um médico pode ser psicoterapeuta? Porque isso é da tradição. A psicologia não existia antes. Os primeiros psicoterapeutas eram médicos. E qual é a minha ressalva? Isso é uma ressalva minha, uma opinião minha. Na época que eles eram psicoterapeutas, não existia fármacos como existem hoje. Então, eu acho que o propósito da psicoterapia é aproximar o paciente das questões dele, dos sentimentos que ele tem. Não é medicar aqueles sentimentos. Então, eu acho que um médico ter esses dois papéis, ele ser o médico e o psicoterapeuta, eu não acho um modelo bom. Vocês vão dizer, mas você está falando isso porque você é psicóloga. Sim, porque eu sou psicóloga e eu vejo no atendimento psicoterápico como é importante
colocar a mão na massa e se aproximar daquelas dificuldades. Por exemplo, eu conheço um psiquiatra muito bambambam, tido como muito bambambam, que cobra fortunas, que atendeu uma adolescente, que eu por acaso conhecia, que tinha tentado suicídio, tinha toda uma questão familiar ali. Ao invés dele atuar como médico ou encaminhar para um médico que tivesse um valor mais adequado àquela família, ele fazia o papel de psicoterapeuta. Então, por exemplo, uma recomendação que ele deu para aquela paciente, bloqueie sua mãe emocionalmente. Eu já acho que se tem um problema ali, familiar, precisa ser encaminhado para uma terapia familiar, para aquele problema ser destrinchado, para a gente se aproximar daquele problema. E qual seria o papel do terapeuta nisso? Fazer isso. E o papel do médico? Medicar para que ajude nos sintomas daquela pessoa que está precisando de medicação. Então, isso é uma coisa controversa. Eu não sou contra os psiquiatras de forma alguma, não sou contra que os psiquiatras sejam psicoterapeutas, mas, na minha opinião, o trabalho é muito mais rico quando tem uma terapia individual ou uma terapia de casal e uma terapia familiar e um acompanhamento psiquiátrico quando necessário. Da mesma forma que quando eu percebo que um paciente meu precisa de algum médico, às vezes não é só psiquiatra, às vezes a pessoa vem reclamando, é porque eu estou muito cansada, sem energia. Eu preciso saber primeiro se aquela pessoa fez um exame de sangue, se ela não está com anemia, por exemplo. Eu não posso psicologizar tudo. Entende? Da mesma forma que eu encaminho o meu paciente para os médicos ou para um psiquiatra, caso seja necessário, eu também acho que os médicos, incluindo os psiquiatras, precisam encaminhar para os trabalhos psicoterápicos adequados para cada caso, né? Então, tem essa diferença, psicanalista, psicólogo e psiquiatra, mas todos eles podem ser psicoterapeutas. No geral, como as terapias mais existenciais e as mais ligadas ao campo médico, biológico, não são psicodinâmicas, como a gente diz na área, não estão com essa coisa do psíquico, do consciente, inconsciente, superego. Então, normalmente a gente usa terapia das análise analítica, ou terapia fenomenológica existencial hermenêutica, terapia existencial, terapia comportamental, terapia cognitiva. Então, a gente, no geral, usa esses termos, não fala psicoterapia. O que causa um pouco de confusão, depois eu vou até fazer um outro vídeo falando isso, porque existem muitas terapias que não são facilitadas, aplicadas por um psicólogo. E existem muitas coisas que são terapêuticas que não são uma terapia. Eu falo isso em outro vídeo. Então, o nosso tema desse vídeo era isso, né? Psicologia, psicanálise, psiquiatria e a psicoterapia. Se você está recebendo esse vídeo no WhatsApp, entre no link, não clique só no vídeo, entre no link. Entrando no link você vai entrar no meu canal do YouTube e entrando no canal você pode curtir, gostar ou não gostar do vídeo, pode comentar, pode fazer críticas, pode fazer perguntas e também pode se inscrever no canal. E além de se inscrever no canal, você pode ativar aquele sininho que vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo. Vamos ficar em casa, a gente está gravando esse vídeo na época do coronavírus. Vamos ficar em casa, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é isolamento total. O Imperial College soltou um estudo que se no Brasil nós fizermos o isolamento total, a estimativa é que tenha 44 mil mortes com isolamento total. Com os outros tipos de isolamento, as mortes aumentam drasticamente. Por que a gente precisa fazer esse isolamento? Para diluir o contágio durante os meses e a curva de contaminação abaixar e ficar abaixo do que o nosso sistema de saúde pode suportar. Com isso, a gente facilita para que todas as pessoas que precisem de internação sejam internadas e com isso a gente evita mortes, a gente preserva a vida de todos nós
brasileiros. Então, se você puder, fique em casa, totalmente isolado. Se você precisar sair por força do seu trabalho, da sua profissão, ou porque você está comprando suprimento para alguma pessoa mais velha, mais idosa, saia um número de vezes menor possível e seguindo todas as recomendações de lavar muito as mãos, não colocar a mão no rosto, na boca, no nariz, nos olhos, tirar a roupa e o sapato assim que chegar em casa, higienizar com água sanitária ou detergente todas as compras que fizer. Então fique em casa, cumpra essas recomendações da Organização Mundial de Saúde e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau.